Se você acha que consegue evoluir aprendendo inglês, consegue evoluir no aprendizado da língua, aprendizado da gramática, entender como ela funciona e até mesmo ler melhor inglês, mas o seu grande medo é a comunicação, você tem medo de iniciar uma conversa, tem medo de não entender muito bem o que foi dito para você, ou até mesmo medo de não saber o que dizer na hora, as palavras fugirem. Eu acho que esse vídeo vai ser uma conversa interessante para você. Olá, bem-vindos novamente aqui. O meu nome é William Meller e eu gostaria de dizer que aprender inglês não foi uma tarefa fácil para mim. Como muitas pessoas, eu me dediquei ao aprendizado do inglês depois de ter concluído a escola, depois de ter concluído o ensino médio, já estava trabalhando e precisei aprender o inglês junto com o meu trabalho. No meu caso, era o trabalho, era a faculdade e era o inglês. E como muitas pessoas, eu também tive muitos receios, muitos medos, muitas dificuldades, principalmente no começo com a comunicação. Mas uma coisa eu nunca tive, que foi receio de falhar tentando, né. O meu pai, ele sempre teve uma frase, ele repete isso constantemente para nós, que é: "Errar, mas errar tentando fazer a coisa certa. Se der errado, pelo menos eu tentei fazer a coisa certa". E eu trago isso para muitas áreas da minha vida. Trago isso para o aprendizado, trago isso para o meu trabalho, trago isso para compartilhar conhecimento. Acho que esse início aqui no YouTube é um exemplo muito forte disso. Se eu errar, e eu cometo vários erros aqui, depois eu vou rever os vídeos que eu faço, eu vejo quantos erros de colocações eu tive, que eu poderia ter utilizado uma melhor expressão, respirado melhor, tudo isso é um aprendizado, mas eu quero errar tentando fazer o certo. E com o aprendizado de inglês, tentando aprender uma língua nova, não foi diferente. Quando eu comecei a aprender, o meu primeiro contato com o inglês, na verdade, eu estava no meu segundo emprego e eu ganhei uma bolsa para um curso na cidade que eu morava, para aprender inglês numa escola, que o foco da escola nem era especificamente inglês, era uma escola de informática, e esse meu professor foi um professor nigeriano. E isso foi muito legal, porque a pronúncia dele já não trazia um carregamento natural do brasileiro, e ajudou muito a não vendo, né, e conversando e debatendo um pouquinho nas aulas, bem básico, perceber que inglês não seria aquele bicho de 7 cabeças que tanto me assustava. E aí eu realmente me dediquei, mas foi por pouco tempo, não andou muito. Depois de um tempo, eu sempre tive na cabeça, né, sempre coloquei para os meus objetivos profissionais que eu iria focar a minha carreira ou direcionar ela para uma empresa de tecnologia global. E com isso eu gostaria de estar preparado para o mercado global, né. O que que estar preparado para o mercado global? É estar preparado para uma oportunidade que não envolve apenas times brasileiros, estar preparado para uma oportunidade que envolve times do exterior falando inglês. Então, obviamente muito novo, mas eu já pensava nisso. E eu, depois de algum tempo estando em um outro emprego que me permitia pagar um curso particular, eu iniciei um curso online. Eu tenho o hábito de eu tomo cuidado de não citar, empresas ou pessoas nos conteúdos tanto que eu escrevo e agora nos vídeos também, mas foi uma desses cursos online bem famosos, um dos mais populares que existem, acho que ainda hoje no Brasil, provavelmente é um dos mais populares, e eu me dediquei da seguinte forma: eu estava pagando meu dinheiro, saindo do meu bolso, e se você está pagando alguma coisa, meu amigo, e aquilo está, né, sendo ali uma parte do teu salário, deixando de ir para outra área, dedicação é o mínimo que a gente espera de nós mesmos nesse caso, né. Então, eu me dediquei seriamente, com muita seriedade, em fazer inglês todos os dias. Todos os dias eu fazia a aula programada, né, aquela que você faz os exercícios, está ali à sua disposição, independente da hora. E eu tinha um acesso diário à aula em grupo, eu fazia uma aula em grupo, acho que durava 30 minutos ou 45 minutos, não me lembro agora, mas eu fazia isso todos os dias, desde o meu primeiro dia. Às vezes era só para dizer o meu nome, dizer de onde eu falava e o resto eu não conseguia entender mais, mas eu prometi a mim mesmo que eu faria todos os dias aquela aula.
Eu fiz aquela aula em feriados, eu fiz aquela aula em véspera de Natal, em dia de Natal, em feriado de Ano Novo, em dia que eu estava na praia, nas minhas férias, não importava onde eu estivesse, não importava o contexto, o que tinha acontecido, eu não ia dormir, eu não permitia que do período de meia-noite e um, que começa um novo dia, e 23h59, que é o último minuto do dia anterior, eu iria eu iria não ter feito inglês naquele período. Eu tinha que fazer. Eu não conseguisse fazer como a primeira coisa da manhã, porque eu saía às vezes 6 horas, normalmente saía 6 horas da manhã de casa para trabalhar. Eu fazia em algum momento de um intervalo, algum momento que eu tive um gap maior no horário do almoço, no deslocamento para a universidade, ou quando eu voltasse para casa, mesmo que fosse 11 da noite, 11h30 da noite, eu fazia aquele curso. Eu me dediquei assim eu contratei o curso por um ano, fiz a dedicação por um ano, depois de um ano tinha evoluído muito, mas obviamente, mesmo tu precisa de muita vivência para poder dizer que está fluente no idioma. Então depois de um ano, a minha confiança tinha aumentado, mas obviamente a fluência ainda tinha um processo a mais por vir. Eu me lembro que eu fiz mais um ano do curso, eu não me lembro se eu cheguei a fazer mais o terceiro ano, porque realmente eu me lembro que 2 anos, todos os dias estudando fortemente, todos os dias praticando, todo dia falando e ouvindo alguém, a minha confiança aumentou muito. E eu me lembro, por isso que eu falei, eu não me lembro agora se eu cheguei a concluir, com certeza não concluí o terceiro ano, mas eu me lembro até onde eu fui, porque eu iniciei o terceiro ano, essa renovação do curso, e foi justamente quando eu tive uma oportunidade de voluntariado, um voluntariado global pelo PMI, que me colocou com mais exposição aí, 100% inglês, né, as pessoas de outros países não tinham outro idioma para se comunicar, onde eu percebi ali, naquela experiência, que eu estava pronto. Me comunicava com vários erros de pronúncia, de gramática, colocações erradas, às vezes não entendia e precisava forçar um pouquinho para repetir, para entender, mas eu cumpria o principal papel, que é executar o meu trabalho, executar o que era esperado de mim, me comunicar, conseguir interagir, conseguir passar o que eu precisava passar para as pessoas e principalmente receber também delas, né, aquilo que era necessário para continuar fazer o trabalho girar, fazer o trabalho andar. E depois disso, logo depois disso, eu também tive uma oportunidade numa empresa global, e com isso o inglês passou a fazer parte de minha vida de uma maneira muito intensa. Então o que eu precisava de agora em diante era aprimorar o meu inglês, assim como a gente aprimora o nosso vocabulário em português, lendo mais, falando mais, errando e, obviamente, colocando em prática, colocando a vivência em prática. Eu quero, talvez no próximo vídeo a gente pode falar sobre isso, ou algum dos próximos vídeos, falar sobre imersão no inglês, porque é possível sim, e eu fiz isso, realizar uma imersão em outro idioma, mesmo morando no Brasil. Ela é mais complexa, ela é mais difícil, ela não vai ter a vivência cultural que um intercâmbio pode fazer, mas como o intercâmbio não se encaixava na minha realidade, eu trouxe para minha realidade, para os meus ouvidos, uma imersão muito grande em inglês. Vou falar para isso para vocês em outros vídeos, deixa aqui nos comentários se é interessante. Mas voltando para o aprendizado, quando eu percebi que o inglês passou a fazer parte da minha vida de uma maneira muito grande, eu me dediquei então a todos esses recursos complementares, tudo aquilo que me ajudaria a melhorar o meu inglês no dia a dia. As reuniões no trabalho, muitas vezes eu tive dificuldades, principalmente no começo, eu tive dificuldade com questões muito técnicas, mas isso passou e eu passei por cima das dificuldades. No voluntariado, teve vezes que eu estava quase tremendo antes de entrar numa apresentação, às vezes uma apresentação onde eu ia até os Estados Unidos para fazer para diversas pessoas e aquilo me dava um receio de perder uma palavra no meio da apresentação, de não entender uma pergunta da plateia. Eu sempre consegui sair disso partindo do mesmo pressuposto, do mesmo ponto básico que eu citei da frase do meu pai: "Se eu errar ou se der errado, foi tentando". Algumas vezes as pessoas faziam perguntas e eu precisava pedir, por favor, se elas poderiam repetir um pouco mais devagar, porque eu não conseguia entender. Às vezes faltava uma palavra, e aí eu achava outra. Às vezes eu pedia desculpa se eu coloquei errado alguma expressão. E estava tudo bem. Sabe o que aconteceu de grave? Nada. A minha mensagem foi comunicada, talvez não da melhor maneira, usando as melhores expressões, como eu usaria em português, mas eu não tive medo. E esse é o ponto principal que eu quero conversar contigo aqui hoje nesse vídeo, a principal mensagem.
Aprender o idioma não é fácil, eu não estou aqui para te dizer que é. Mas arriscar, com certeza é o ponto que vai desbloquear, que vai abrir a porta que falta para o idioma, partindo do pressuposto aqui do inglês, mas pode ser qualquer um, ele saia daquele nível onde você só aprende ler, mas não consegue se comunicar com outras pessoas. Porque de verdade, comunicação, ela vai ser falha. Mesmo em português, se a gente encontra uma pessoa, eu sou do Rio Grande do Sul, uma pessoa do Rio Grande do Sul encontra com uma pessoa do norte do país, com especificamente duas com sotaques muito fortes, uma do interior do Rio Grande do Sul, uma do interior do seu estado no norte, elas vão ter dificuldade de entender alguns pontos também falando o mesmo idioma. Em inglês, uma pessoa do sul dos Estados Unidos com um sotaque forte se encontra com alguém do Reino Unido, de Manchester, por exemplo, eles vão ter dificuldade de se entender falando inglês também. É por isso que comunicar a mensagem é o ponto principal. As palavras que tu usa no começo são, com alguns erros, são muito simples, ok, mas o ponto principal é comunicar a tua mensagem, né. Vai numa cafeteria, num outro país, tu precisa pedir um café. Tu conseguiu pedir o café e saiu com o café que tu pediu na mão? Tá falando inglês. A parte específica de melhorar e chegar num nível de inglês onde você se sente tão confortável quanto a sua língua nativa, é um trabalho em progresso que vai necessitar um progresso ao longo de muitos anos. Eu trabalho utilizando inglês mais do que português, né, como a língua do dia a dia, mais do que o português, praticamente há 10 anos. E eu ainda hoje anoto algumas coisas que eu percebo que eu errei, eu peço para as pessoas me darem feedbacks, várias vezes, né, expressões mais, gírias ou colocações, assim, que eu tento encaixar, justamente aprender. Às vezes eu erro, às vezes não sai corretamente, ou às vezes ouvindo alguém com um sotaque muito forte, um falante nativo com sotaque muito forte, eu ainda tenho dificuldade para entender, eu estou falando de 10 anos. Então, se tu tá começando a aprender inglês agora, ou acabou de começar, ou tá com medo de seguir adiante, a minha mensagem pra ti é: vai com medo mesmo. Porque seria muito fácil dizer pra ti, né: "Não, não precisa ter medo, deixa o medo de lado". A gente não deixa o medo de lado, mas vai com medo, vai errando, testa, tenta, não deu certo, ok, isso vai ser uma experiência. Que é o pior que pode acontecer? Sabe, eu sei que quando se trata de carreira tem uma questão um pouco mais séria, né, você não vai dizer que fala inglês e partir para uma empresa dizendo: "Você fala inglês", se você não tem confiança para entrar numa reunião, para fazer o básico. Eu entendo isso, isso é muito sério, tem que ter um cuidado. Mas se você consegue se comunicar, fez uma entrevista de emprego, testa, esse é um bom exemplo. Faz uma entrevista de emprego se for possível, se couber na tua realidade, se aplica para uma vaga onde o inglês seja exigido, já que se você fala algum nível de inglês, e testa a sua entrevista em inglês. Se isso for um pouco ousado demais, for um pouco uma ideia não muito legal para você, faz um desses, usa uma dessas plataformas online, os cursos que eu falei aqui são ótimos, mas tem várias plataformas que permitem que você fale com o nativo. Agenda uma, paga pelo menos para uma específica sessão e pede para a pessoa se comportar como entrevistador, faz esse alinhamento e tenta simular ali uma entrevista. Eu fiz isso muitas vezes. Na plataforma que eu fazia o curso de inglês, eu também tinha, acho que era uma vez por semana ou 2, aula com um professor particular, e era um tempo reduzido, acho que era 20 ou 30 minutos. Várias vezes por semana eu pedia para o tema ser entrevista de emprego ou algo relacionado a negócios, porque era esse o tipo de inglês que eu gostaria de melhorar. E, obviamente, quando se trata de inglês para negócios, por exemplo, eu trabalho com gestão de projetos, liderança de pessoas, quando se trata desses temas, o inglês, ele hoje, é até curioso, tem vários termos que vêm com mais facilidade em inglês, porque eu uso isso no dia a dia há muito tempo, e nos últimos 10 anos tem sido mais em inglês do que em português, então os termos às vezes vêm mais em inglês do que em português nessas áreas. Mas se eu vou para um happy hour e a gente está conversando sobre a natureza, sobre a fauna e a flora, raças de passarinhos, eu não tenho vocabulário em inglês para conversar sobre. É por isso que entra leitura, por isso que entra ouvir muito, tentar, né, ouvir podcasts aí em inglês, tentar me expor a outros tipos de conteúdos que vão colocar o inglês e novos vocabulários na minha mente.
Mas a mensagem principal do vídeo é: você tem medo de falar inglês, tem medo de se comunicar? Todo mundo tem. Eu tive, eu ainda tenho às vezes quando se trata de uma apresentação muito complexa. Isso faz parte. Vai com medo, tenta te comunicar, tenta entender o que a pessoa está falando, pede para repetir se for o caso. Tá tudo bem, tá tudo bem. E principalmente no começo, você vai cometer vários erros. Você vai cometer vários erros. Faz parte do aprendizado. Ok? Eu espero que esse vídeo esteja aqui te estimulando, te influenciando a algo positivo, que é arriscar, a buscar esse aprendizado do novo idioma, que eu tenho certeza que você vai conseguir atingir o seu objetivo. Bem, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, não se esqueça de olhar para todas as outros conteúdos que eu venho criando em tantas plataformas, nas redes sociais, focando na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento pessoal. Eu quero muito contribuir, compartilhar conhecimento para que você seja pelo menos 0,1% melhor, já está ótimo. Bem, um abraço e até o próximo vídeo.